Tem coisa mais bacana, mais gostosa do que planejar uma viagem? Eu sou cheio dessas, né? Vivo planejando umas viagens lá com dinheiro que eu não tenho. Tem R$ 12 para fazer o Pix, mas cada viagem, cada visita assim à Europa que é a coisa mais linda. Mas o planejamento de uma viagem, ele nasce, né? Nós vamos viajar com a família, uma praia no final de ano, alguma coisa. Ele nasce no longo prazo. Conforme vai chegando mais perto, né, da viagem, então ali você leva o carro para fazer uma revisão, né? Você leva os pneus, né? Às vezes para fazer um rodízio, trocar um óleo. Você já compra algumas coisas para a molecada comer no caminho, que se não tiver comida no caminho, não tem viagem para eles, né? Tem que ir beliscando alguma coisa, aquele cheiro de chips no carro, né? Uma delícia, derruba a coca no banco, é uma maravilha. Essas decisões, essas estratégias mais próximas da viagem é o que nós chamamos de programação. Trazendo isso para o contexto de uma empresa, para o contexto organizacional, é a mesma coisa. Então eu planejei lá, eu montei meu plano de produção lá no longo prazo. Para o médio prazo, eu desagreguei esse plano de produção para o plano mestre de produção e agora é chegado no curto prazo o momento de duas outras decisões importantíssimas. Primeiro, a programação visando o curto prazo de produção e também, junto com a programação, e tão importante quanto, o sequenciamento dessa produção. Acompanhe comigo. Olha só, vamos lá. A programação e o sequenciamento da produção buscam agora sincronizar as atividades relacionadas à fabricação, considerando alguns fatores. Agora, a capacidade de produção, a disponibilidade de recursos, já chegou matéria-prima, não chegou, os prazos de entrega e também visando atender uma demanda de mercado. E é essa programação que dá origem ao plano mestre de produção, ok? Então vamos lá, ó, eu tenho aqui dentro da minha hierarquia, só para nós não perdermos o rumo, né? Eu tenho um plano de produção visando a demanda agregada lá no longo prazo, o meu planejamento mestre de produção no médio prazo, né? E aí nós começamos a atuar na demanda e nas quantidades de forma parcialmente desagregada, considerando lá os percentuais. E aí já no planejamento e controle de curto prazo, então eu tenho o plano mestre de produção. Ok? Então, esses daqui são os documentos, são as hierarquias que são compreendidas dentro do meu plano mestre de produção, agora voltado aqui para o curto prazo. Espera aí, Edmarcos, a programação eu já ouvi falar, mas o que é o sequenciamento da programação? O sequenciamento da produção, da programação não, da produção, nada mais do que algumas estratégias que sistematizar nada mais é do que organizar de forma ordenada, de forma criteriosa, tá? As entradas do pedido ou a liberação das ordens lá na linha de produção, ou seja, a atividade que trata da ordem em que as atividades serão realizadas. Aqui eu tenho uma decisão e eu tenho algumas informações que são primordiais, tá? Para essa sequencialização. Uma delas é essa daqui, ó, é o tempo de atendimento. Então eu estou falando o seguinte, ó, aqui na semana 34, eu tenho uma entrega de 2.000 unidades para fazer lá para o meu cliente. Aí eu tenho aqui na semana 35, 1.500, na semana 37, mais 1.500, ok? Bom, se eu olho aqui, eu tenho um tempo de atendimento igual a uma semana, o que essa informação está me falando? Olha, para produzir esse item, para produzir esse bem, a empresa demanda quanto tempo? Uma semana. Ok, se eu tenho que realizar a entrega aqui na semana 34, eu posso colocar a ordem de produção na mesma semana? É claro que não. Consequentemente, ela vai levar aqui, ó,
uma semana inteira, quando que eu vou entregar para o meu cliente? Assim, sendo muito otimista, na semana 35, né? Então, consequentemente, mas vai atrasar um dia? É atraso, ok? Então, em respeito, considerando o tempo de atendimento de uma semana, se a minha entrega vai acontecer na semana 34, obrigatoriamente a liberação da ordem de produção deve ocorrer quando? Na semana 33. Da mesma forma, olha, eu tenho uma entrega aqui na semana 37. Qual que é o meu tempo de atendimento? Uma semana. Quando que tem que ocorrer a liberação? Nós chamamos também de disparo da ordem de produção ou de compra, né? Ou de montagem. Se eu tenho que entregar na semana 37, consequentemente, essa liberação deve ocorrer aqui na semana 36. Isso é sequenciar ou sequencializar as minhas ordens de produção, ok? E no que se refere aos controles, ao controle de produção, porque agora eu tenho tanto a programação, mas eu tenho também o controle. Tá, mito. Esse controle, ele só pode acontecer lá no final? Tiro lá uma amostra? É claro que não. Então, o que é o controle da produção? São estratégias, técnicas, táticas que são utilizadas, primeiro, para entregar ao mercado aquilo que ele exige. Para entregar ao mercado aquilo que ele tem como atributo de qualidade. Ok? Então, essa é a função do controle de produção. Como eu já disse, Deming fala o seguinte, você não deve ter foco no produto. O produto não tem que ser um produto perfeito, seus processos devem ser perfeitos, né? Então, consequentemente, o produto perfeito ele passa a ser apenas uma consequência. Então, é por isso que nós falamos que esse controle ele deve ocorrer continuamente, ele deve ocorrer em todas as etapas e em todos os momentos. Lembrando que eu tenho como filosofia de profissional, de quem trabalha com isso a vida inteira, que quem deixa para controlar lá no final, né, em algumas situações, ele não faz controle, ele faz autópsia. Dando continuidade, a atuação do controle também deve ser feita de forma proativa, ou seja, não adianta apenas informar o problema, né? É aquele profissional que chega, bate o olho e fala assim, isso aí vai dar ruim, hein? Mas vai dar ruim por quê? Porque eu acho que vai. Tá, mas por quê? Não, porque eu senti no coração. Né? Porque mudou a direção do vento. Então, a função do controle é, sim, apresentar o problema, né? E também, se possível, nós sabemos que algumas situações requerem lá um nível de conhecimento, um nível técnico muito maior, um nível técnico específico, mas também apresentar possíveis soluções, apresentar algumas sugestões que visem melhorar esse problema. Ok? E quanto às ferramentas da qualidade, acompanhem comigo. Uma delas é o diagrama ou gráfico de Gantt. É uma ferramenta que permite visualizar as tarefas, os responsáveis e os cronogramas da produção. O gráfico de Pareto, isso aí eu tenho certeza que você conhece, é a curva ABC, né? Ou a curva 80-20. Que consegue relacionar lá quais são os maiores problemas, quais aqueles que impactam de forma mais contundente na empresa. O próprio diagrama de Ishikawa, né? Então, também é conhecido como espinha de peixe, então permite analisar lá a causa raiz, as causas secundárias, e aí nós temos as ferramentas, os sistemas de controle de produção. Quando eu falo de sistemas de controle de produção, eu estou falando que eu posso fazer um controle manual, né? Então eu pego lá a unidade e olho se ela está condizente ou não. Eu posso fazer um controle automatizado, né? Então algumas
Algumas empresas, por exemplo, o produto, para ele não sair vazio, ela tem um soprador, uma espécie de um ventilador, ele sopra, se a garrafa estiver vazia, ela está mais leve, ela cai e ela não vai para o cliente vazia, ou uma caixa, qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho os controles integrados, ou seja, várias ferramentas de controle, e aí eu falo de etiquetas de transmissão de dados por radiofrequência, leitores, né? O leitor óptico do código de barras, ele é uma ferramenta integrada com o estoque, com o computador, e nós temos também alguns controles estatísticos do processo. Quando eu faço análise de margem superior, inferior, micrometragem, o paquímetro, né? Isso daí são informações que abastecem o controle estatístico do processo. Mas além das ferramentas de controle, além das possibilidades de controle, nós temos também alguns indicadores que contribuem para um controle mais acurado, para um controle mais eficiente da produção. Acompanhe comigo. Um desses indicadores é o denominado Takt Time, ok? O que é o Takt Time? Nada mais é do que um indicador que dita o ritmo da produção. Então nós falamos o seguinte, que se a produção ela está em discordância com o Takt Time, é que ela tem algum problema, ela demanda ali alguma estratégia, alguma decisão. Como que eu calculo o Takt Time? É o tempo de trabalho disponível, sempre por turno. Mas a empresa trabalha 3 turnos, ela vai fazer 3 cálculos. Dividido pela demanda do cliente por turno. Olha um exemplo, essa empresa aqui, ela trabalha 20 dias por mês, 2 turnos de 8 horas por dia, ok? Em cada turno, ela faz 2 intervalos de 10 minutos. E a demanda lá do cliente é de 18.400 unidades por mês. Como que ela pode calcular o seu Takt Time? O Takt Time vai te falar o seguinte, olha, cada unidade ela deve ser produzida dentro de um determinado tempo para que você possa efetivamente atender essa demanda dentro do prazo solicitado. Então, como que eu faço para determinar a minha demanda por turno? Eu faço o seguinte, 18.400 unidades, a empresa trabalha 20 dias, eu dividi aqui por 20 dias, dá lá 920 unidades por dia. Só que a empresa ela trabalha 2 turnos e eu preciso calcular só um turno. Então, eu divido por 2, 460 unidades, beleza? E aqui eu tenho que calcular também o tempo disponível. Então, o meu tempo disponível, ele é por turno 480 minutos. Por quê? 8 vezes 60 é igual a 480, correto? Não, por quê? A cada turno são feitos 2 intervalos de 10 minutos cada um. Então, o meu tempo ele cai para 460 minutos, que dividido por 460 unidades, isso aqui eu fiz de propósito. O Takt Time ele me fala o seguinte, fala, olha, senhora empresa, para que você possa atender essas 18.400 unidades dentro do mês, entregar sem atraso, você deve produzir pelo menos uma unidade por minuto. Eu estou produzindo uma unidade a cada 1 minuto e meio. Eu vou conseguir entregar a minha demanda? É claro que não, né? Eu estou além do tempo em que eu preciso produzir. Essa é a função do Takt Time, ok? E aí, um outro indicador é o Índice de Rendimento Operacional Global. O pessoal chama isso aqui de IROG, por conta dessas iniciais, que é a multiplicação, que é a consideração de 3 índices. O índice de tempo operacional, que considera o tempo de operação de uma máquina, né? Então, olha, por que essa máquina ficou tanto tempo parada? Então, permite, tá com um ITO, tempo operacional muito baixo, isso significa problema. O índice de desempenho operacional, e agora eu já me refiro aos colaboradores, né? Então, um tempo de produção total em relação ao tempo disponível real. Tá? Aqui ele aparece como IPO, porque algumas literaturas o trazem como índice de performance no lugar de desempenho operacional. E aí, por fim, ele considera os índices de produtos aprovados, que é o IPA, né, fazendo uma relação
em referência àquilo que foi produzido dentro da conformidade e aquilo que foi produzido fora da conformidade. Então nós falamos o seguinte, ó, que o ITO vezes o IPO vezes o IPA, ele me dá origem ao índice de rendimento operacional global. Todas as empresas podem se utilizar desses indicadores? Não. Mais uma vez eu volto a dizer, não é uma receita de bolo, né? Mas o ideal é que a empresa ela tenha e que ela trabalhe sim com indicadores para que eles possam transparecer aí a situação atual da empresa e permitir, é claro, uma tomada de decisão mais assertiva.